Tudo é energia, e isso é tudo que há. Eu começo gravando esse vídeo com essa frase. E por que que eu trouxe ela hoje, neste momento? Nesse primeiro vídeo de 2026. Eu estava analisando toda uma trajetória e eu cheguei num ano, assim, que foi um ano muito crucial para mim, que eu fui do céu ao inferno, literalmente. O ano de 2018 foi um ano que marcou a minha vida de uma maneira, que eu pude provar, com todas as minhas forças, a minha fé. 2018, na metade de 2018, eu tive uma notícia maravilhosa, que eu estava gestante. E aquilo lá foi, assim, uma alegria imensa dentro de casa, porque a minha filha estava com 10 anos e ela me pedia muito, um irmãozinho, uma irmãzinha. E quando eu e meu esposo descobrimos que estávamos grávidos, nossa, foi uma emoção. E ao mesmo tempo eu estava com o coração apertado, porque não era uma coisa planejada, ou seja, tinha todo um financeiro, tinha toda várias questões em pauta, mas uma vida sempre é muito bem-vinda e ela traz uma alegria, um renovo. Porém, com 8 semanas eu perdi. Então, foi o meu primeiro e único, gestação perdida, e eu confesso que não foi nada fácil. Foi um momento que eu percebi que eu anestesiei da minha vida. Hoje eu consigo falar sem doer tanto, mas porque anestesiei naquele momento. Logo em seguida, o meu pai, ele se acidentou, ele entrou em coma. Ele estava catando umas frutinhas para ele vender na feira, caiu do pé da frutinha e entrou em coma. E aquilo lá mexeu demais. A minha irmã abaixo de mim foi lá cuidar dele, porque ele estava no hospital em Tocantins, em Araguaína, e como ele é acima de 60, tinha que ficar um acompanhante com ele. Então a minha irmã ficou 3 semanas lá, e não tinha melhora. E daí minha irmã falou assim: "Ó, não posso mais ficar com ele". E eu fui ficar lá com ele. Porém, dentro de mim, eu estava, assim, destruída, que havia passado por um luto. Eh, Além de estar destruída, tinha toda uma questão da minha empresa, da minha empresa com meu esposo, que estávamos passando por uma crise. Eu teria que deixar ele com a minha filha, né, os 2, e a empresa, e cuidar do meu pai. E foi uma loucura, sim. Enfim, desestruturou demais. Eu fiquei umas 2 semanas, e pensa nas 2 semanas que eu mais rezei, mais coloquei toda a minha fé, toda a minha devoção, tudo o que eu tinha mais de sagrado dentro de mim, estava naquele quarto de hospital. E era uma enfermaria pública, ou seja, não era só meu pai que estava no quarto, era meu pai e tinha mais 3, tinha um rapaz e tinha mais 2 homens lá. E os que precisavam de acompanhante estavam com acompanhante. Então esse rapaz estava com a mãe, aí tinha um outro senhor que tinha, acho que parentes que iam lá ficar com ele, e um outro que não precisava de acompanhante, mas enfim, era um quarto para praticamente 8 pessoas estarem ali compartilhando banheiro, enfim. E um detalhe, eu só tinha uma cadeira. Uma cadeira aquelas de redinha. E quando a minha irmã, ela foi embora, ela falou assim: "Ó, é aqui que eu durmo, e aqui que você vai dormir. Tem que forrar um papelão para ficar um pouco mais confortável, deitar a cadeira no chão, forrar com papelão e se cobrir com os lençóis que tem ali do hospital".
Então, literalmente, eu fiquei essas semanas, assim como a minha irmã também ficou, dormindo no chão do hospital. E eu lembro que todos os dias eu conversava com o meu marido e ele não estava mais, conseguindo lidar com a situação de cuidar da casa, da empresa, da filha e ajudar a filha nas tarefas, enfim, era um peso, né, um peso considerável. E tinha um outro agravante, como estávamos em crise, precisávamos rever todo a administração da empresa, rever, um plano de negócios, enfim, alguns não, tínhamos vendedores que trabalhavam para nós, e os vendedores pediram a conta, ou seja, a situação se agravou mais ainda. E nessas minhas orações, teve um dia que eu estava ali pedindo muito um direcionamento. E nesse dia, que eu conversei com meu esposo e ele falou: vou ter que voltar porque, enfim, eu que fechava as notas, enviava para contabilidade e eu peguei ali o aplicativo do meu celular e marquei a minha passagem para voltar. Isso era dia 12 de outubro. E daí eu comuniquei para minha irmã, uma outra irmã que estava lá, falei assim: "Ó, dia 12 de outubro eu tô retornando para casa, porque a minha família precisa de mim, então vamos ter que revezar". E milagrosamente meu pai recebeu alta no dia 11. E detalhe, ele não estava totalmente recuperado, ele estava assim, precisava de cuidados para tomar banho, para ir no banheiro, para comer, enfim. Ele não conseguia andar sozinho, usava cadeira de rodas, mas o conseguimos a alta, voltamos para o interior, que ele mora no interior. Ele ficou na casa da minha ex-madrasta, ela cuidou dele, ela e as minhas 2 irmãzinhas. Eu consegui deixar o remédio comprado, fisioterapia agendada, enfim, e voltei dia 12. E quando eu voltei, a situação da minha empresa estava caótica. E daí eu tive um anúncio. Meu marido falou assim: "Ah, então, estou indo para o Japão". "Como assim?". "É, a situação da empresa não tá boa, eu vou pré-capitalizar", mas achei que fosse uma brincadeira, né. Falei: "Bom", e nisso foram passando os dias, fomos contornando a situação, reavaliando toda a rota da empresa, plano de negócios, enfim. Só que passou 2018, entrou 2019, em março de 2019, ele recebeu a ligação da agência que tinha um voo e que ele estava com os documentos tudo já corretos, que até ele poderia embarcar. Aí a minha ficha caiu. E 2018, então, foi um ano muito marcante, e marcante pro lado positivo e negativo. E o que eu quero trazer aqui é que mesmo diante de todo o desafio, de toda prova que você vai ter na vida, o que você nunca deve esquecer é do que você tem aqui, ó. Quando você faz algo com muita intenção, com intencionalidade, quando você quer muito algo, isso acontece. Meu pai é a prova viva disso. Tem outro detalhe, depois analisando profundamente sobre essa minha fé, eu lembro que eu passei a mesma situação com a minha mãe, que também foi um momento muito desesperador, desafiador, só que eu era mais nova. Só que isso eu vou contar num outro vídeo, num outro momento, e eu gostaria de deixar uma frase: "Tudo é energia, e isso é tudo que há". Sintonize a realidade que você deseja e, inevitavelmente, é a realidade que você terá. Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física.
Essas são palavras de Albert Einstein. E aí, você já teve um dia ou um ano, um momento, assim, que você foi desafiada a ver o quanto você tem um poder incrível dentro de você, o quanto a sua fé, um sonho, uma visualização que você vê, que é, assim, muito forte, um propósito muito forte, ele se realiza, se concretiza. E essa é a mensagem que eu quero deixar.